Agora à noite a notícia é que o Cássio Nunes está com o processo do Alexandre de Moraes aí, do impeachment. Caiu no o sorteio, caiu no Cássio Nunes. Caiu no Cássio Nunes. Deus ajuda. Eu não interfiro em lugar nenhum. Foi claro aquela decisão de um ministro Supremo para abrir o impeachment, para apurar denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, não contra quem possivelmente desviou recursos. Muito bem, eu começo aí pelo final, porque é o que eu comentei ontem e o que a claque virtual bolsonarista está investindo nesse momento. Ele acusa, evidentemente, sem ele ter provas nenhuma prova, os governadores e prefeitos de desvios de recursos. Há aqueles que já tiveram ação contra eles e, portanto, o caso já está em andamento. O governador Wilson Witzel foi afastado aqui, a gente comenta todo dia no programa local, todos os desdobramentos, o processo de impeachment, etc. E eu não lamento a velocidade com que as coisas aconteceram, pelo contrário, o que eu lamento é a lentidão com que acontece em outros casos. Aqui foi deflagrada a operação, se encontrou lá o foco de corrupção na área da saúde, ótimo. Maravilha, vamos responsabilizar todo mundo, afasta, prende, traz à tona aí toda a sujeira que eles fizeram. Maravilha. Agora, os outros, por que há lentidão contra o governador do Amazonas? Então, o Jair Bolsonaro, ele ficou feliz aí com o caso caindo no colo do Cássio Nunes Marques, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele próprio indicou à corte para decidir a respeito do impeachment do Alexandre de Moraes. Eu não estou nem aí para impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Já falei que havia elementos legítimos para o impeachment de ministros do Supremo várias vezes ao longo da minha carreira, inclusive do próprio Gilmar Mendes e do próprio Dias Toffoli. O que eu acho curioso, e vou repetir, é a seletividade do bolsonarismo. Eles miram exclusivamente naquele ministro que é relator de um inquérito aberto pelo Dias Toffoli. Só que o Dias Toffoli é aliado do Bolsonaro, então eles miram só no relator, não miram quem abriu o inquérito, né? Com a complacência deles, inclusive, porque só foi atingir a militância bolsonarista mais aloprada depois. E é aquela militância lá que joga fogos no prédio do Supremo, que ameaça de perseguição, sei onde com quem você anda, etc. Essas coisas que são absurdas mesmo. E aí se discute, obviamente, o caminho jurídico tomado pelo Alexandre de Moraes para reagir a esses atos que merecem responsabilização e punição. Então é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tem elementos sensíveis aí que eu apontei ao longo de todo esse noticiário, mas eles ficam com esse revanchismo, com essa retaliação. O Rodrigo Pacheco, nesse ponto, está usando uma expressão até suave, né? Porque o que o Jair Bolsonaro faz é uma chantagem. Ele quer dizer que se vão me investigar, então nós vamos atacar aí os ministros do Supremo para cobrar o impeachment deles também. O Supremo provavelmente vai levar em consideração a diferença entre os procedimentos de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito e do impeachment e vai tentar evitar que o impeachment vá adiante. Mas o Cássio Nunes Marques pode dar uma decisão monocrática e que seja intermediária ou que seja favorável aos interesses bolsonaristas. Vamos ver como é que ele vai se comportar entre o bolsonarismo e o corporativismo. Agora, qualquer coisa que saia daí não tem nada a ver com o avanço que é necessário na CPI da Covid. Ele, Bolsonaro, tem essa cultura, né, em vez de se explicar, em vez de explicar a própria sujeira, em vez de evitar incorrer em sujeira, quando ele sente a água bater na bunda, para usar uma expressão popular, ele começa a atacar os outros, para ver se consegue dissuadir os outros de permitir que ele, Bolsonaro ou qualquer um da sua família seja investigado. Você veja que o debate político agora, se você entrar na internet, se você ouvir aqui rádio, se você ligar a televisão, não tem explicação nenhuma a respeito da recusa do governo Bolsonaro da proposta formal da Pfizer feita em agosto. 3 vezes. 2 em agosto, 1 em setembro, com carta e tudo, mostrando a importância da vacinação. Não tem explicação sobre a recusa de aceitar a proposta do Instituto Butantan 3 vezes. Na terceira, impedindo o Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde, de produzir ali o documento com a intenção de aquisição da Coronavac.
porque ele desdenhava de tudo isso. A estratégia dele era expor a população ao vírus mesmo, criar imunidade de rebanho. Se morressem algumas pessoas, ele achava que não seriam muitas, para ele tudo bem. Só que morreram mais de 350 mil brasileiros, e aí ele quer lavar as mãos. Então é um escárnio, né, uma indecência, essa risada, até porque ela mostra a ascendência que um presidente da República fica em cima de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Há várias propostas aí para mudar em termos de indicação. Eu sempre falo que é um pouco complicado porque os Estados Unidos também indicam dessa maneira por parte do presidente da República, mas lá os juízes indicados pelo Donald Trump, os 3, votaram contra a ação do Texas a respeito da eleição que o Donald Trump disse que tinha sido fraudada, fazia essas acusações de fraude. Os próprios juízes que ele indicou votaram contra os interesses dele. Aqui no Brasil, os juízes, muitas vezes, pelo fato de serem pegos lá de baixo, juízes de segunda, de terceira, de quinta categoria, eles são muito mais sujeitos à subordinação política. Da mesma forma, um procurador-geral da República como Augusto Aras, que é tirado lá de baixo pelo Bolsonaro, não está na lista tríplice, podia não estar e podia ser bom, podia ser independente, mas não, ele pega aquele sujeito mais desqualificado, com menos desenvoltura, menos habilidade verbal, e aí coloca lá num cargo de poder que o sujeito nunca teria na vida se dependesse exclusivamente das suas qualidades, e ele fica lá protegendo, blindando, passando pano e até puxando saco para ver se consegue uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, esses procedimentos precisavam ser repensados, mas, lamentavelmente, os parlamentares pendurados só querem bajular, né, ministro do Supremo, não querem mudar esse formato. Então, o Bolsonaro está aí rindo, querendo ver se consegue algum tipo de barganha. E há esses movimentos também nos bastidores, do qual eu falava agora há pouco, para ver se pode adiar a CPI da pandemia. Quer dizer, vamos esperar acabar a pandemia, que só se agrava sob um governo negacionista que coloca obstáculos no combate para responsabilizar esse governo. Então vai ser um adiamento eterno, né, se depender desse tipo de decisão.